Vamos ler, com a ajuda de Deus, o Salmo 121. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, um salmo muito conhecido e certamente até decorado, memorizado por muitos, que o recitaria com toda facilidade. Mas a palavra de Deus, irmãos, é viva, e a palavra de Deus é eficaz, e ela tem poder, e ela, irmãos, não fica só na audição, no ouvido, ela desce, vai no coração, e não fica só aí, irmãos, ela vai entre juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Glória ao nome do Senhor, e faz obra na nossa vida, irmão, tanto na carne, como principalmente na alma. E este salmo, irmãos, como todos são de grande importância, mas este salmo, irmãos, usa muita comparação da parte física, da natureza, dos montes, do sol, da lua, da sombra, da luz e assim por diante, irmão, para nos fazer entender o plano de Deus na nossa vida espiritual. O Senhor Jesus usou muito isto também, irmãos, as parábolas, as comparações. E nesta manhã, o Senhor fala conosco, fala com o jovem, com a criança, fala com a visita, com o testemunhado. E por estas comparações da palavra, irmãos, é mais fácil de se recordar do que Deus fala conosco. Glória ao nome do Senhor. O salmista, este salmo, irmãos, nesta versão aqui, não declara o autor, mas, irmãos, também não importa. O salmista foi guiado pelo Espírito Santo, e isto que é importante. Mas, com grande probabilidade, é também um salmo de Davi. E o salmista, irmãos, começa dizendo que elevava os seus olhos para os montes. Se ele elevava para os montes, é porque ele estava num lugar mais baixo, num vale, e talvez entornado de montes. Como Jerusalém é assim, irmãos, em volta a montes. E às vezes inimigos invadiam, às vezes, irmãos, se esperava que um socorro, uma obra viesse de um monte, como era a crença das nações, e como Deus mesmo, em alguns montes, fez obras, no Monte Sinai, ali as tábuas da lei, e assim por diante. Mas os irmãos vejam, irmãos, a situação difícil que o salmista se encontrava num vale
numa depressão física, geográfica, e olhando para os montes, elevando o olho para olhar, porque estava lá no fundo. E quem sabe, irmãos, e sem dúvida a palavra não vem em vão, alguém se acha num vale de angústia, num vale de falta de esperança, quem sabe até um vale da sombra da morte, irmão. Glória ao nome do Senhor. E olha, que monte, irmãos, os montes são elevações, e nós sabemos que também simboliza pessoas elevadas, e é verdade que quem está numa situação que precisa de um socorro, precisa de uma ajuda, precisa, irmãos, de um recurso, olha para quem é mais elevado, e sabemos que nesta vida existem pessoas de elevado conhecimento, seja na medicina, seja no direito, enfim, irmão, porque às vezes a pessoa está num vale de dificuldade, que precisa de um bom advogado, precisa da justiça, e olha, é aquele lá o juiz da minha causa, é aquele lá que poderá me ajudar. Glória ao nome do Senhor. É aquele médico que disseram que tem a especialidade da causa que eu me encontro neste vale. Olha, irmão, o mesmo Espírito Santo que revelou para o salmista na angústia, olhando em derredor para os montes, deu a resposta para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao nome do Senhor. De modo que o Senhor que fez o universo, irmãos, Ele pode fazer uma obra para aquele que espera, para aquele que o aguarda. E isto consolou o salmista, irmão. E esta palavra hoje é a resposta da oração de alguém, e é também um braço estendido de socorro para alguém que está clamando ao Senhor. Não que vamos menosprezar, irmãos, a capacidade, a montanha ou monte de conhecimento de um grande médico, de um grande jurista e assim por diante, irmão, ou mesmo a capacidade financeira de alguém que teria o recurso, enfim, irmão, mas a tua causa, servo de Deus, a tua causa, serva de Deus, está aqui a palavra, o teu socorro vem do Senhor, é Ele que vai te atender, ainda que seja na última hora, no último momento, o socorro do Senhor chegará. Quando o salmista, irmão, lembra ou recorre ao poder de Deus Criador, vem do Senhor que fez o céu e a terra, isto tem uma profundidade muito grande, irmão. O homem evoluiu, a ciência humana evoluiu muito. Os irmãos vejam a engenharia, enfim, irmão, em todas as áreas, a evolução foi muito grande, mas o homem, ele não faz nada, nem sequer um átomo. Ele transforma, ele dá forma, ele constrói, ele muda o que existe, o que Deus criou. Criador só Deus. O homem não cria nada, nem um elétron. O que existe foi o Criador que fez. Aqui está a tribuna maravilhosa, mas a madeira que Deus permitiu que se formasse, irmão. E para a madeira se formar, vieram os materiais aí, enfim, que constitui esta matéria, estava no solo, na água, e os elementos que estão no ar, que tudo contribui para a formação da madeira, a formação, enfim, de tudo que há na natureza, seja metal, seja tudo que tem, irmão, quem fez foi o Criador. O homem transforma, lixa, prepara, junta, muda, mas precisa do que foi feito por Deus. E este Senhor que fez o céu e a terra,
fará uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Crê somente e verá o cumprimento desta palavra na tua vida. E este Senhor, irmão, que o salmista encontrou força, encontrou a resposta da sua inquirição, que a primeira frase que lemos é uma pergunta, irmão, mas logo vem a resposta. E alguém veio para este culto, e alguém está em sua casa, onde estiver, com as tuas perguntas, mas está aqui a resposta da palavra. E a outra resposta: o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não pestaneja, não dorme. Glória ao nome do Senhor. E ele não tosqueneja nem dorme, pois ele é o guarda de Israel. Claro, irmão, aqui falava com a nação eleita por Deus, que era o povo de Israel realmente. Hoje, por Jesus Cristo, também somos eleitos, irmão. Aqui está Israel espiritual, aqui está o povo, a nação que o serve, independente da cor da pele, independente da língua que fala, independente do país de origem. Irmãos, nós somos uma nação e o nosso lar está no céu. Glória ao nome do Senhor. Então ele é o guarda, irmão. Numa empresa, irmão, normalmente existem os guardas que têm o dever, têm a obrigação até de fazer, hoje são cartões eletrônicos, mas há anos mais passados picotava-se o cartão do relógio do guarda noturno nos pontos para provar: eu passei aqui, eu estive lá, estive no outro extremo do muro ou do pátio, ou assim por diante, para provar, irmão, que ele não estava dormindo. No outro dia é guardado, arquivado aquele cartão picotado, e às vezes tem falha. Foi um momento que ele esqueceu, ou dormiu mesmo, ou até de pé tirou um cochilo ali. Mas o nosso Deus, irmão, é um guarda que não precisa andar aqui e lá e no outro ponto. Ele está na tua vida, está no teu coração, está na tua nação. Glória ao nome do Senhor. E está aqui entre nós também. E não dorme e nem tosqueneja. O inimigo também é astuto, irmão, e faz guerra, mas o Senhor é um guarda fiel do seu povo. Ele diz mais aqui a palavra, irmão: é o Senhor quem te guarda. E diz aqui, irmão, o que é que só este Senhor pode guardar? Os irmãos observem bem a palavra, irmão. É necessário muita atenção para compreender. No verso 5, o Senhor é quem te guarda. 2 pontos. Quer dizer, o que é que ele guarda? Diz aqui a palavra, irmão: o Senhor é a tua sombra e a tua direita, ele guardará a tua alma. No verso 7, glória ao nome do Senhor. Guardar a alma, só Deus, irmão. Nem nós mesmos. Nós vigiamos e precisamos vigiar. Mas quem nos guarda e livra a nossa alma, só o Senhor. E a palavra nesta manhã é esta: glória ao nome do Senhor. É o Senhor que nos guarda. Ele é como uma sombra nossa mesma, à nossa direita. À nossa direita. Irmãos, veja que para ocorrer a existência de uma sombra, precisa ter uma luz refletindo. Porque à noite, ou nas trevas, as trevas já são sombras, e se funde tudo na escuridão. Não há sombra se não houver luz. E a sombra também protege, irmão, principalmente quando foi escrito, e para
no início, irmão, para quem era dirigido, e até hoje no sentido espiritual, mas no sentido físico propriamente dito, o nômade, o andarilho nas terras áridas e nos desertos, irmãos, uma sombra era uma proteção. A sombra poderia salvar alguém de uma insolação, alguém que estava caminhando e já não aguentando mais, encontrando uma sombra, ou de uma palmeira, ou de uma rocha, encontraria abrigo, proteção da insolação e dos danos que poderia causar o sol. E aqui no outro verso diz, irmão, que o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O que o sol pode molestar, todos sabem, não é, irmão? Quantos males que pode causar, principalmente para quem tem uma jornada num lugar árido, num lugar desértico. A sombra é o socorro. E diz aqui a palavra, irmão, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. E a nossa sombra, irmão, porque aqui é interessante isso aqui. O Senhor é como a nossa sombra à nossa direita. Para a nossa sombra ser projetada à nossa direita, irmão, uma luz tem que estar refletindo em nós como o sol durante o dia, à nossa esquerda. E esta sombra projetada da nossa pessoa, se nós pararmos, ela para. Se corrermos, ela corre. Parece uma coisa até ingênua e elementar o que estamos falando, irmão. Mas é a palavra, e é profundo isto. A sombra, havendo luz, não nos deixa. Andemos na luz da palavra, irmão. O sol da justiça é Jesus Cristo. Ele estando nos iluminando, irmão, a presença de Deus nos acompanhará. Como a nossa sombra não nos deixa, corra, para, volta para trás, vira à direita, vira à esquerda, a sombra está junto. O Senhor não te deixará nenhum momento, irmão, sendo iluminado pela bendita palavra de Deus. Então diz aqui, irmão, o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O salmista usa aqui, irmãos, esta comparação do sol, da lua sobre a terra. Mas nós sabemos, irmãos, que de um observador do espaço estaria o sol, a terra, a lua, como movimentam e têm atrações. Tem momento que estão alinhados. O sol, a lua e a terra. Outro momento, outro tipo de alinhamento. O sol, a terra, a lua. E isto causa movimentos na terra, irmão. Perdoe de entrar nisto, mas é a palavra. Causa marés. E as marés não são só nos mares, nos oceanos. Lógico que ali é evidente. Mas há maré nos continentes, irmão. Há elevação da crosta terrestre, pela força gravitacional, ainda mais quando se soma neste alinhamento, Sol, Lua e a Terra, soma a força gravitacional, irmãos, sobre a Terra, e há movimento até, irmãos, dos continentes. Imagine uma cadeia enorme como a dos Andes, do Himalaia, e há movimento. Por quê? Porque a força é muito grande. São forças que seguram. A força gravitacional do Sol segura a Terra. A força gravitacional da Terra segura a Lua em torno dela, irmãos. De modo que são forças, jogos de forças. E não só isto, em todos os seres vivos, inclusive em nós. 75% da nossa constituição é água. As plantas também, os seres vivos.
e essas forças exercem atração. Existem as fases da lua, e todos sabem, não precisa ser um agrônomo, que dependendo da época da lua, vai bem o plantio, dependendo não vai. A colheita na hora da lua certa, perdura aquela semente sem carunchar. A madeira aguenta muitas vezes mais se ela é cortada na lua certa. Glória ao nome do Senhor. Por que isto? Porque Deus fez assim, irmão. Ele criou o céu e a terra. Glória ao nome do Senhor. E Ele criou desta maneira. Mas agora, irmão, a palavra não está falando das forças físicas, apesar delas existirem, de exercerem influências, como já ouvimos, mas as forças que operam de dia, as forças que operam de noite, as forças que operam nas trevas, irmão, e elas querem exercer influência na mente e no coração do crente. Mas olha o que diz aqui a palavra: nada disto vai te molestar, nem de dia nem de noite. Glória ao nome do Senhor, pois o Senhor é o guarda fiel do seu povo. E se alguém está temendo, irmão, algum mal que disseram que te fizeram, ou disseram que vão fazer, guarda esta palavra no teu coração, irmão. O poder das trevas não causará dano na tua vida. O Senhor te guarda do mal. Glória ao nome do Senhor. E como diz no outro Salmo 91, salvo erro, irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa na sombra do Senhor. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, por esta palavra, e Ele te guardará. Irmãos, vemos que nos dias de Cristo, um homem cujo filho era lunático. Por que lunático? Porque tinha hora que ele estava bom, como tem a fase da lua cheia, que brilha maravilhosamente à noite. Mas tinha a fase que ele ia diminuindo, enfim, irmão, ficando mal, se jogava ora na água para morrer afogado, ora no fogo, e era lunático. Eles entendiam, irmão, e tem alguma relação realmente, dessas fases de alto e baixo, irmão, que agiam, e era, sem dúvida nenhuma, força do mal, irmão, sobre aquele moço. Vieram pedir para os apóstolos que estavam guardando Pedro, Tiago e João e Jesus, que tinham subido no monte da transfiguração, e eles no sopé do monte aguardavam, porque o Senhor deu ordem: fiquem aqui, iremos nós 4, mas voltaremos. Neste meio tempo, o pai aflito pediu para os 9 que ali estavam, irmãos, que orassem. Oraram, expulsaram, clamaram, mas não adiantou nada. E assim, irmão, quando o Senhor veio, olha lá Jesus vindo. O pai veio, e já um pouco descrente, irmão, porque 9 discípulos não tinham conseguido nada. E ele disse: Senhor, eu estou aqui pedindo, o que você quer? Peço pelo meu filho, mas olha, ora ele é jogado, se lança na água, ora se lança no fogo, e ninguém pode fazer nada. Será que tu podes? Olha, irmão, o desespero faz a pessoa perder a fé. E Jesus respondeu para ele: posso, mas dizendo antes, se você puder crer. Você pode crer? Se você pode crer, isso aqui eu posso. O Senhor quis dizer para ele. Quando ele viu a responsabilidade de crer para que a obra fosse feita, ele falou: sim, Senhor, eu creio. Mas quando ele disse eu creio, ele mediu o tamanho da crença dele e viu que era mais incredulidade do que crença. Então ele emendou a frase: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Glória ao nome do Senhor. Irmão, quem se humilha, o Senhor exalta.
Glória ao nome do Senhor. Quem reconhece a miséria, quem reconhece que, eu sou crente, mas mede o tamanho da tua crença. Às vezes é mais incredulidade do que crença, mas confessa isto ao Senhor. O homem confessou: Senhor, ajuda-me na minha crença, não, na minha incredulidade. Já não estava crendo mais, e o Senhor fez a obra. Reconheça, irmão, a tua efemeridade e a tua situação, irmão. Quem pede misericórdia está se reconhecendo miserável e que necessita misericórdia. Bem-aventurado quem se humilha, como este homem se humilhou, e o Senhor fez uma obra, e ele voltou para a sua casa com o filho são. Irmãos, quem sabe, irmão, ouviremos ainda dizer que desta palavra e deste culto o Senhor fez obra, fez milagre. Crê somente e será salvo. Reconheça a tua pouca crença, porque o poder do Senhor é grande. Ele fez o céu e a terra e pode fazer isto na tua vida. Assim, irmão, é o Senhor que guarda a nossa alma. Não existe outro guardião para a alma a não ser a força de Deus, irmão, a força do Senhor Jesus, a força do Espírito Santo para guardar a nossa alma do pecado e de tudo que há neste mundo. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, quantos que entram numa etapa da vida, entram numa empreitada, entram, irmãos, numa situação concernente à vida. Porque vejam, irmão, a criança nasce, já começa a luta, começa a aventura, logo tem que fazer procedimentos, tem que entrar em tratamentos, em vacinas, depois entra em pré-escola, depois entra, irmãos, em outros cursos, entra na universidade, entra-se no casamento, é uma nova fase da vida, entra-se no trabalho, na profissão, numa empresa, num comércio, entramos na graça, entra na orquestra da congregação, entra no ministério. Irmão, quanta entrada temos na nossa vida, que entramos, e agora precisamos terminar, irmão. E tem quem entra numa situação bem e sai mal. Tem quem já entra mal, e às vezes se acerta e se sai bem, mas tem quem entra mal, sai mal. Mas felizmente tem muitos que entram bem, se conduzem bem pela misericórdia de Deus e saem bem. Irmão, é a palavra que está prometendo isto para alguém que pediu. O Senhor vai guardar a tua entrada em alguma situação, em algum evento, em algum acontecimento novo da tua vida. O Senhor vai te abençoar ao entrar e ao prosseguir e ao sair. Nós entramos na graça, irmão. Muitos de nós ainda criança pequena, quando entramos no tanque de batismo e passamos a andar e servir o Senhor. Terminaremos a jornada da vida terrena, e bem-aventurado quem terminar, irmão, e sair desta terra rumo à vida eterna. E é o que o Senhor promete para nós. Ele é o guarda da tua alma, da minha alma, da nossa alma. E alguém que está ouvindo esta palavra e que ainda não entrou num tanque de batismo, não deu o primeiro passo na graça, entra em nome do Senhor Jesus. O Senhor te guardará até a tua saída desta terra rumo a Jerusalém celestial. É a palavra. Deus seja louvado.